Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Joyce Vilkizak do canal A Revolta dos Que Não Foram e hoje estamos aqui para falar sobre curiosidades do Consórcio Nordeste. O que seria o Consórcio Nordeste, né? Muita gente ouviu falar nos noticiários recentes, mas tem muita gente que não sabe o que se trata o Consórcio Nordeste. Então eu estou aqui hoje, vamos fazer algumas pesquisas e vamos descobrir juntos o que seria esse Consórcio Nordeste que tanto se fala e por que a cidade de Araraquara está envolvida nesse consórcio e nessa briga toda aí. Vamos lá. Eu pesquisei aqui. Estou até com o computador ligado para a gente fazer essa pesquisa junto. Dentro do próprio site do Consórcio Nordeste, né, fala um pouco sobre a iniciativa. O que seria a iniciativa do Consórcio Nordeste? Vamos lá. 28 de agosto de 2019. O Consórcio Nordeste foi criado em março de 2019 pelos 9 estados nordestinos. Promete ser uma ferramenta para atrair investimentos e alcançar projetos de forma integrada para a região. Tá. Dentre as possibilidades abertas estão a realização de compras conjuntas e a implementação interligada de políticas públicas, como nas áreas de educação e segurança. Compras comuns e planos integrados das polícias dos estados podem melhorar os índices de segurança pública da região. Exemplifica Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte. O que é um consórcio público? O modelo de consórcio público, previsto na Constituição de 88, foi regulamentado em 2007 e tem sido mais utilizado na esfera municipal, principalmente para a gestão associada de serviços. No caso do Nordeste, o Estado conta desde 2000 com o Fórum de Governadores do Nordeste, uma instância de discussão de ações ao desenvolvimento integrado. Tá, a intenção é boa. Atuação política. Apesar de hoje os estados nordestinos serem, a sua maioria, governados por representantes de partidos de oposição ao governo federal, o Consórcio Nordeste se propõe a ser uma instância de articulação de interesses comuns, incluindo diálogo com o Planalto e o Congresso Nacional. O Consórcio Nordeste quer mostrar como é possível fazer política priorizando o diálogo ao invés de conflito, diz Flávio Dino, governador do Maranhão. O grupo não se abstém de se posicionar, no entanto, diante das questões políticas de interesse dos estados, como no caso da reforma da Previdência, em que integrantes do consórcio se posicionaram contra a proposta do governo federal. Segundo os governadores, dentre os princípios do consórcio está a defesa da democracia, como sempre, e a busca do crescimento socioeconômico e com o desenvolvimento social. Quais são os estados que fazem parte do consórcio, né? Seria Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, tá? Eles criaram esse consórcio para buscar uma forma de conseguir investimento para a região do Nordeste. Tá? Tem a página eles declaram algumas informações, valores, tudo. Se você quiser visitar a página, só colocar lá no Google Consórcio Nordeste, você conhece a página. Só que, porém, chegamos 2019, o que tivemos? A pandemia. E junto com ela, o governo federal liberou algumas verbas para os governadores fazerem a distribuição, comprarem os materiais necessários, porém, chegamos a essa situação que vou ler aqui. Agência Brasil, EBC. Vamos abrir aqui. Acusada de fraude, a empresa tentou vender respiradores a outros estados. A empresa é acusada de ter desviado 48,7 milhões.
A empresa que o consórcio Nordeste acusa de ter desviado 48,7 milhões que os 9 estados nordestinos destinaram à compra de 300 respiradores chineses, ofereceu o mesmo serviço aos órgãos federais e outros estados. Foi afirmado dia 1º do mês recorrente a 1º de 6 de 2020. O secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Teles Barbosa, informou. A empresa investigada busca realizar outras vendas. Isso podia ter se tornado uma fraude ainda maior no caso de negociação com órgãos federais e outros estados tivessem ido adiante, disse Barbosa, ao conversar com jornalistas por videoconferência sobre a Operação Ragnarok que a Polícia Civil da Bahia deflagrou nessa manhã. Então, o que seria Operação Ragnarok? Vou até anotar. Vamos lá. O que seria? Estamos no site Agência Brasil, tá? Suspeitos de fraudar vendas de respiradores são presos no Distrito Federal e Rio de Janeiro. A operação foi deflagrada hoje pela Polícia Civil da Bahia. Olha onde já estava chegando, né? Passou pelo consórcio Nordeste, desceu mais um pouquinho, Distrito Federal, Rio de Janeiro. Tá. Vamos lá. 3 suspeitos de fraudar a venda de respiradores para governos do Nordeste foram presos hoje, dia 1º de 6 de 2020, no âmbito da operação deflagrada pela Polícia Civil da Bahia. 2 mandatos de prisão foram cumpridos no Distrito Federal e um no Rio de Janeiro. Mandatos de busca e apreensão também estão sendo executados em São Paulo e na Bahia. Além disso, são mais de 150 contas bancárias vinculadas ao grupo foram bloqueadas por determinação judicial. Deflagrada, dia 1º de 6 de 2020, a chamada Operação Ragnarok investiga a ação de uma suposta organização criminosa que, segundo a Polícia Civil da Bahia, deixou de entregar respiradores comprados pelo Consórcio Nordeste, rede formada por governos de 9 estados da região, que se reuniram para tratar em grupo do combate à pandemia da Covid-19, que atualmente é presidida pelo governador da Bahia, Rui Barbosa. Ainda de acordo com a Polícia Civil da Bahia, a ação do grupo foi denunciada pelo próprio consórcio, que tentou adquirir 300 respiradores de uma empresa ligada aos alvos da investigação. Uau! Tá. Começou lá em cima no consórcio Nordeste, desceu, veio descendo, parou no Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, né? Ai, Joyce, mas o que tem a ver Araraquara no meio disso? Então, vamos lá. Por que a cidade de São Paulo, Araraquara, está envolvida nessa discussão de compra de respiradores que nunca chegaram até o consórcio Nordeste, né? Por quê? Vamos lá. Porque Araraquara foi envolvida no consórcio Nordeste. Alguém já... A primeira coisa do Google já aparece. Foi aberta uma CPI no Rio Grande do Norte para investigar o consórcio Nordeste. 7 de outubro de 2021, Revista Oeste. Vamos ver o que a Revista Oeste vai nos dizer. Vamos lá. CPI do Rio Grande do Norte investiga consórcio Nordeste e aprova a ida de Edinho Silva. Isso, 7 de outubro, esse mês. Na quarta-feira, o secretário executivo do consórcio, Carlos Garbas, que já foi ministro dos governos petistas, ficou calado. No Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa criou a sua própria CPI da Covid para investigar a irregularidade no estado durante a pandemia. O colegiado está se aprofundando cada vez mais as denúncias que recaem sobre o consórcio Nordeste. Segundo os parlamentares, o consórcio pagou 48 milhões de reais por 300 respiradores que nunca foram entregues. No Senado,
Mesmo com a insistência do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, as apurações da CPI da Covid nunca avançaram dos estados, né? Não teve um pingo de interesse em saber aonde que o dinheiro enviado foi parar. Na quarta-feira, dia 6 agora de outubro, o secretário executivo do consórcio Nordeste, Carlos Garbas, que já foi ministro de governos petistas, utilizou um habeas corpus que permaneceu em silêncio quando esteve presente na reunião. Tá bom. O próximo passo da CPI da Covid no Rio Grande do Norte é ouvir o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT. O requerido já foi aprovado. Ele também já foi ministro da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo o presidente da CPI, deputado Kelps Lima, do Solidariedade, CPI lá no consórcio Nordeste, lá no Rio Grande do Norte. Segundo o presidente da CPI, deputado Kelps Lima, do Solidariedade, documentos mostram indícios de que o dinheiro dos respiradores seria usado até mesmo para compras fora do estado, como no município de Araraquara. O silêncio de Garbas gera indignação. O fato de Garbas ter ido ao Rio Grande do Norte com dinheiro pago pelo poder público e não ter aberto a boca gerou a indignação dos deputados. O presidente da CPI protestou. Veio de avião, se hospedou, almoçou com despesas pagas com dinheiro do povo do Rio Grande do Norte, mas não abriu a boca para prestar contas e não quis responder perguntas básicas, disse Kelps. Eita que a briga tá boa lá, né? Kelps Lima pediu para que a governadora do estado, Fátima Bezerra, anuncie a saída imediata do Rio Grande do Norte do consórcio Nordeste. Governadora, não existe mais justificativa para a senhora deixar o Rio Grande do Norte e continuar no consórcio Nordeste. Tivemos acesso a documentos sigilosos que demonstram que esse grupo defende a bandeira de um esquema desastrado. Nós vamos articular a instalação de uma CPI no Congresso Nacional. O escândalo do consórcio Nordeste ultrapassou as fronteiras dos 9 estados do Nordeste, disse Kelps Lima. Então, não ficou só dentro daquela bolha dos 9 estados. Então, quer dizer que aquilo foi muito mais além, ao ponto de chegar essa corrupção, né, essa fraude dos respiradores que nunca chegaram dentro do estado de São Paulo, em Araraquara. Acho que você lembra da cidade de Araraquara. Araraquara foi muito falada na época da pandemia, né? Do auge da... né? Não vou ficar repetindo muito, porque senão o YouTube pode derrubar o vídeo por isso, né? Então vamos lá. Araraquara. Vamos ver respiradores. Vamos ver o que aconteceu lá em Araraquara. TCU, olha que interessante, vamos lá. Notícias do R7. Vamos abrir aqui. Notícias do R7. TCU julga irregular a compra de respiradores em Araraquara. Tribunal considera o processo como ato de improbabilidade íntima de agentes públicos da prefeitura local a devolver os gastos públicos. Ele intima agentes públicos da prefeitura local a devolver valores dos gastos públicos. Vamos lá. O TCU, o Tribunal de Contas da União, publicou com um órgão assinado pela relatora Ana Arraes, que julga irregular a compra de respiradores, intimando agente público da prefeitura de Araraquara, no interior de São Paulo, a ressarcirem os valores gastos. A representação contra a aquisição foi feita pelo MP de São Paulo, Ministério Público de São Paulo, em meio do ano passado. Olha só. A aquisição de 25 ventiladores pulmonares eletrônicos de reanimação, realizada com dispensa de licitação, gerou uma despesa total de 4.198.725
R$ 4.198.750 aos cofres públicos da cidade, conforme revelou o jornalista Augusto Nunes. Nossa, gente. A decisão do colegiado cita pelos pagamentos indevidos da empresa RY Top Brasil Limitada, a Secretaria Municipal da Saúde, senhora Eliana Aparecida Mori Ronaim, e a gerente de compras da licitação e seus contratos de atual gestão do município, Daniele Pereira de Moraes. De acordo com o documento do TCU, o TCU reconheceu a ilegalidade do ato e 2 pontos observados pela relatora do referido processo de compra. 2 pontos. Efetuar o pagamento adiantado, sem garantia, a uma empresa sem qualificação técnica, sem certidões fiscais da empresa contratante, tinha datas posteriores ao pedido de compra. Então, as certidões fiscais da empresa tinham datas posteriores ao pedido da compra. Tá. Assim, o tribunal considerou o rito da compra de respiradores um ato de improbabilidade. As datas não batiam. Os pontos observados foi o de efetuar o pagamento adiantado e sem garantia a uma empresa sem qualificação técnica. Outro fato observado foi as certidões fiscais da empresa contratante com datas diferentes da compra. Ante o exposto, impõe-se autuar o processo apartado de tomada de contas especiais, com a finalidade de quantificar adequadamente o débito e proceder à citação solidária dos responsáveis a serem identificados. Apresentem suas alegações de defesa sobre os indícios de irregularidade ou recolham valores do prejuízo. Então, compraram respiradores através do consórcio Nordeste, gastaram R$ 4.198.750 e não receberam também. E onde foi parar tudo isso? Aonde aqueles 48 milhões foi parar? Fica essa pergunta. Por isso que tá todo esse bafafá do que seria esse consórcio Nordeste. Essa CPI que a CPI federal não quis apurar aonde tinha ido parar o dinheiro enviado do governo federal para os estados. E agora os estados, alguns estados, estão por sua própria conta e risco, investigando, né? E não é só isso, não. E tem muito mais coisa, gente. Essa pandemia, o que mais matou, eu te garanto, que não foi só a doença que matou. A roubalheira matou muito mais. Poderia ter salvo muita gente. Esses 300 respiradores que não apareceram, mas esses outros respiradores que eram de Araraquara que também não apareceram, poderia ter salvo muitas vidas. Porém, fica aí essa deixa para você refletir. Quem que tá certo, quem que tá errado, né? O presidente está errado em pedir para ser investigado aonde que foi parar o dinheiro que saiu do governo federal para os estados? Não. Os estados tinham que prestar conta o que fizeram com o dinheiro. Tintim por tintim. Eu gastei, você me mandou X, eu gastei Y nisso, eu gastei H com isso, eu gastei V com isso, tá aqui as notas. Tinha que ser assim. Porém, virou uma baderna, uma bagunça com o dinheiro público. Eles se importam com vidas? Aquela frase, vidas importam, todo mundo importa. Fique em casa. Vamos ver, primeiro é a saúde, a economia a gente vê depois. Aí juntou a roubalheira
com dinheiro nosso, porque o recolhimento de impostos também todo mundo paga, em tudo é pago, é recolhido imposto. Foi enviado dinheiro para esses sem vergonhas que fazem lavagem de dinheiro público a rolé, provocam a morte de um monte de gente e quer jogar a culpa nas costas do presidente falando que ele não fez nada. Quem que não fez nada? Aí fica essa pergunta para você. Quem que tá errado? O presidente pediu para ser investigado. A CPI não quis investigar. É certo o governo federal enviar dinheiro, enviar verba pública para o Estado e o Estado sumir com a verba e não prestar conta? É correto? Você acha isso correto? Fica aí essa pergunta para a gente refletir e a gente conhecer um pouquinho do consórcio Nordeste aqui hoje. Assim que eu souber mais informações do andamento da CPI lá do consórcio Nordeste durante a semana, que tá para ser apurado depois do feriado, assim que voltar, a gente vai falar mais o que vão ser resolvidos nessa apuração da CPI lá, né? Porque, gente, é revoltante. É revoltante. É revoltante porque enchem a boca para falar as coisas, para falar mal do presidente mesmo. E a gente vê que a falha não tá aqui. A falha tá em quem tá falando, não em quem tá sendo acusado. Fiquem todos com Deus. Compartilhe o vídeo, não deixe de deixar o seu like, tá? Se inscreva no nosso canal e tenha uma boa semana abençoada por Deus. Fica na paz. Tchau, tchau.